Olá, bom dia a todos. Eu sou o Gustavo e é um prazer contar com a participação de vocês na videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Como sempre, o Milton em breve explicará a nossa performance e, em seguida, teremos a tradicional sessão de perguntas e respostas, em que analistas e investidores poderão interagir diretamente conosco. Antes de passar a palavra para o Milton, gostaria de passar algumas instruções para o melhor aproveitamento desse nosso encontro de hoje. Para quem está acessando pelo nosso site, existem 3 opções de áudio na tela: todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês e no áudio original. Nas 2 primeiras alternativas, contaremos com tradução simultânea. Para escolher a sua opção, basta clicar na bandeira que está no canto superior esquerdo. E as perguntas também podem ser enviadas por WhatsApp, para o número que está aparecendo na tela. A apresentação que faremos hoje está disponível para download no Hot Site e também, como sempre, no nosso site de RI. Agora passo a palavra para o Milton e nos encontraremos mais tarde na sessão de perguntas e respostas. Milton, é com você. Bom dia, bem-vindo a todos vocês. Mais uma divulgação de resultados, divulgação do terceiro TRI. Obrigado, Gustavo. Daqui a pouco vou me juntar ao Gustavo e ao Gabriel para fazer o nosso Q&A. O objetivo do material aqui dessa apresentação, vocês vão ver um material super executivo, direto ao ponto, números, tá? Para a gente deixar tempo de qualidade para poder conversar no final. Enfim, acho que fica melhor a gente fazer um Q&A com tempo e com qualidade, tá bom? Eu vou direto ao ponto. Eu vou passar primeiro os principais destaques. Vou falar de resultado, vou falar de ROI, capital, serviços e seguros, carteira de crédito e o atraso longo, tá? Primeiro destaque, a gente fecha o trimestre com um resultado muito forte, 11,9 bilhões de reais, um crescimento de 3,2 em relação ao segundo TRI e 11,3 em relação ao terceiro TRI de 24. Então a gente continua expandindo o nosso bottom line. Tão importante quanto o bottom line é a rentabilidade. No consolidado a gente fecha em 23,3, no Brasil 24,2, então na visão em relação ao TRI passado tem expansão, mas eu sempre gosto de fazer, e a gente coloca aqui no footnote para vocês, ajustado pelo capital, vocês viram lá no primeiro slide, a gente está com capital, a gente fecha o trimestre com 13,5. Ajustando ao capital do nosso apetite, ou ajustando ao que a gente tem visto, né, de nível de CET1 do mercado, a gente está rodando no Brasil com um retorno, né, de 25,4 no consolidado, e no Brasil 26,7 foi a rentabilidade no período. Então, rentabilidade muito, muito forte, quase 27% de ROI no Brasil. Pois como é que a gente chega lá, né? Primeiro, o capital que eu falava para vocês teve uma expansão importante no trimestre, a gente cresce 0,4 pontos percentuais, uma leve queda em relação a setembro de 24, mas lembrando que teve um dividendo adicional relevante esse ano. Quando a gente vai para serviços e seguros, esse foi um trimestre muito sólido, muito forte de serviços e seguros, crescendo 4% no TRI, 7,1% na visão ano contra ano. Quando a gente fala da carteira de crédito, a gente fechou com uma carteira de 1 trilhão e 400 bi, 0,9% de crescimento em relação a junho, 6,4% na visão ano contra ano. Quando a gente tira o efeito de variação cambial, carteira crescendo 1,7% no trimestre e 7,5% na visão anual. Outro ponto importante são os atrasos, né? A gente tem conseguido crescer com muita qualidade, com atrasos super controlados, né? Aqui eu estou dando uma ênfase para o atraso longo, mas vocês vão ver que em qualquer visão do custo do crédito, seja na visão dos estágios, cobertura, atraso curto, atraso longo, a carteira super comportada, tá? Depois, chamar a atenção para vocês aqui, falando do crescimento das carteiras. Primeiro, a gente cresce aqui na pessoa física, eu vou dar um zoom direto na pessoa física, a gente cresce 1%, né, na visão trimestral, 6,5% na visão anual, aqui a distribuição nos vários produtos, eu chamaria a atenção para o crédito imobiliário, crescendo 2% no TRI, 15,2% no ano, e aqui um destaque, a gente originou em 9 meses desse ano 24 bilhões de reais em crédito imobiliário, um crescimento de 24% ano contra ano, e também destacar o market share que a gente tem entre os bancos privados, 47%, num produto
que é muito relevante para o relacionamento com o cliente, visão de longo prazo, né, e numa carteira em que a gente estruturalmente tem um saldo de poupança maior, né, entre os privados, o que nos permite também entregar valor para os nossos clientes no longo prazo. Com que qualidade a gente tem crescido a carteira? A gente gosta de dar uma ênfase primeiro em cartão de crédito. Teve um crescimento de 4,3%. Aqui vocês estavam olhando o 0,8% e a visão agregada, mas se vocês olharem os segmentos de média e alta renda, é onde a gente vem conseguindo imprimir um ritmo importante de crescimento. Quase 24% de crescimento ano contra ano. Crédito pessoal, a gente mostra ali um crescimento de 1,4%, mas é muito importante entender a quebra dessa linha, porque ela tem crediário crescendo 3%, quase 10% no ano contra ano, os rotativos crescendo 5%, 15% ano contra ano, e a composição de dívida, que é a carteira que a gente quer ver caindo 3,4%, 12,4% na visão ano contra ano. Então mostra que se vocês olharem no agregado 1,4%, o mais importante é olhar nas geografias dentro do que a gente divulga, tá? E no consignado, um outro destaque, a gente cresce forte o consignado privado, 9,5% no TRI, a gente cresce o mesmo número na visão ano contra ano, e duas carteiras, tanto no setor privado, um crescimento negativo aqui, na verdade, teve uma queda pequena na carteira, mas no INSS o grande efeito aqui são os caps que foram colocados há bastante tempo, a gente está no pior momento de custo do funding, isso faz com que a gente tenha que deixar de contratar em alguns canais, então especialmente no correspondente bancário, então o grosso da nossa produção hoje já está sendo feito nos canais próprios, e também a gente deixa de atender alguns públicos em função do spread e do retorno esperado dessas linhas, tá? Quando a gente vai para a carteira micro, pequenas e médias, um crescimento de 1% no TRI, 7,5% no ano, Brasil crescendo 1,2%, 7,8%, total crescendo 6,4%. O que eu destacaria aqui tem a abertura, né, de todos os negócios, micro, pequenas e médias, teria crescido 8%, não fosse o efeito da variação cambial, grandes empresas quase 10%, e América Latina 4,5%. E no final a carteira cresceu 6,4%, teria crescido 7,5% ex variação cambial. Tá? O que eu chamo a atenção aqui? Micro, pequenas e médias, programas governamentais, então um crescimento de 10,9%. Se vocês olharem no trimestre, muito sólido, mas quando a gente olha na visão ano contra ano, crescendo 110%. Aqui eu chamo bastante atenção, porque essa é uma carteira que ela cresce, mas ela tem crescido com muita qualidade. A gente tem procurado operar com carências mais curtas, né, inferiores a 12 meses. A gente tem visto o mercado operar com carências mais longas, mais próximas de 24 meses. Então aqui tem uma diferença na forma de atuação, mas de novo, cada organização, cada banco com a sua estratégia, é mais para chamar a atenção da forma como a gente tem trabalhado. Margem. Eu primeiro vou dar foco no NII, e aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é que a margem, né, no trimestre, tirando o efeito do capital de giro, ela cresce 0,5%, né, 200 milhões de reais, volume médio, mix de produtos e spread, feitos muito pequenos, tem efeito calendário, então a gente sabe que esse é um trimestre mais forte em dias tanto dias úteis como corridos, tem 5 dias úteis a mais, um dia corrido, e afetam de forma diferente, né, passivos e ativos, da forma como a gente divulga. E a América Latina, aqui dentro, tem operações estruturadas do atacado, essa é a volatilidade sempre esperada. Tá? O que eu chamo a atenção é que no TRI passado foi um TRI muito puxado, muito forte em margem, então a gente havia dito que tinha sido um TRI excepcional, então é natural que na comparação a gente veja um efeito menor. Por outro lado, o importante é chamar a atenção na visão ano contra ano, essa talvez seja a melhor visão da nossa capacidade de gerar margem com os clientes, aí a gente vê um crescimento de 13,4% ano contra ano, tá? Bastante robusto. Quando a gente vai para a NIM, primeiro na margem anualizada do consolidado, a gente vê uma ligeira queda, sem nada que nos preocupe, muito em linha com o que a gente observou no primeiro TRI de 25, eu tinha dito que o TRI passado tinha sido um TRI excepcional, né? Ajustado ao risco também, ainda assim melhor do que teria sido o primeiro TRI, um pouco abaixo, também uma variação muito pequena. Na margem anualizada no Brasil dá para ver bem o efeito que eu falava, né? A gente vê que no consolidado a gente tinha dado saltos relevantes, 9,5, 9,3, 9,8 e 10, aqui foi quando eu reforcei que tinha sido um trimestre excepcional, agora a gente volta ainda para um patamar bem alto de 9,8, que é exatamente igual que foi ao primeiro TRI de 25, e na margem ajustada ao risco a gente vai para 6,7, que é inclusive melhor
do que foi o primeiro TRI de 25, tá? Então uma ligeira queda mostra realmente muita solidez e qualidade na nossa margem com clientes. Depois falar de margem com o mercado, apesar dos números parecerem muito estáveis, a gente sabe que essa é a linha onde a gente tem sempre mais dificuldade de orçar, dado o componente de volatilidade que tem por trás desses números. O que a gente chamou a atenção no início do ano? Primeiro a gente fez um guidance em que a gente teria uma margem com o mercado de 1 a 3 bilhões de reais no ano, tá? Quando a gente olha, o grande efeito, e teria sido dito lá, quer dizer, eu mesmo comentei para vocês, é de que o custo do hedge do índice subiria ao longo dos TRIs. Esse era o único número que a gente tinha mais segurança e certeza quando a gente fez a divulgação, obviamente. Fica muito claro quando a gente olha o acumulado, né? A gente entrega 3,5 bi em 9 meses de 24, com 0,9, né, 900 milhões de custo do hedge do índice, sendo que em 9 meses de 25, 2,7 bi, menor, mas o principal efeito basicamente foi o custo do hedge do índice. Então, de fato, a gente conseguiu performar muito bem. A gente tem visto as divulgações, a nossa margem com o mercado muito, muito forte, muito estável, super capacidade de geração de alfa, uma visão de transfer price muito correta, quer dizer, já desde o início do ano, para a gente evitar transferência entre margens, margem com cliente, margem com mercado. Então, a nossa divulgação aqui super, super transparente, tá? Mas, em função disso, eu vou falar dessa mudança. A única linha do guidance que a gente vai mudar é margem com mercado, por razões óbvias, é um ajuste mecânico, mas é um ajuste pequeno também. Eu falo disso no final para vocês, tá? Depois, quando a gente olha para a receita de serviços e resultado de seguros, eu vou chamar atenção para alguns pontos. O primeiro deles, pagamentos e recebimentos. Crescimento de 3,7% no TRI, 8% na visão terceiro TRI de 24, e no acumulado 9 meses crescendo 6%. Qual é o grande destaque? Veja, a gente não fala mais da rede como negócio, né, como uma empresa separada, a rede está absolutamente integrada na nossa operação. Mas, de qualquer forma, a gente achou importante chamar a atenção. Faturamento aqui de 258 bi, volume transacionado, crescimento importante de 6,6 no TRI, que mostra a capacidade que a gente tem conseguido de integrar os negócios e ter uma visão cliente unificada, e um crescimento de 12,8 na visão ano contra ano. Outro destaque que eu gostaria de dar é na margem de assessoria econômico-financeira e corretagem. Teve um crescimento importante aqui de 34%. Tem uma queda quando a gente olha a visão 9 meses. Lembrem que o ano passado foi de longe o nosso melhor ano, né, em DCM, então tem um efeito volume e mercado, mas o que mostra que a gente continua performando de forma muito sólida é o nosso market share. A gente é líder em originação, né, e de distribuição de renda fixa, com 25% de market share, ou seja, 1/4 do mercado passa pelo banco, e com volume originado em 9 meses no acumulado de 91 bilhões de reais. E o outro destaque que eu acho bem relevante é o que a gente tem conseguido fazer ano após ano na nossa operação de seguros. Tá? Então, nesse TRI, 5,7 de crescimento, bem sólido. Depois, quando a gente olha a visão ano contra ano, 17,8, TRI contra TRI, e 9 meses acumulado 17,1. E se vocês olharem, bem distribuído, prêmios ganhos crescendo 14, resultado recorrente crescendo 17,3. Então, isso tem sido muito relevante para a criação de valor do banco, para a expansão da rentabilidade, né, para a geração de valor em todos os nossos canais e negócios. Então, muito feliz, aqui satisfeito com a evolução da nossa operação de seguros. Vou falar aqui de crédito, mas eu vou ser bem objetivo aqui nas mensagens, porque como vocês vão observar aqui nos indicadores, o nível de estabilidade é realmente impressionante no nosso portfólio. Atraso curto super controlado, eu vou dar ênfase para esse pontilhado aqui, quando eu for falar de grandes empresas, nessa próxima visão. Então, quando a gente olha no consolidado, eu vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês. Quando a gente olha aqui na visão Brasil, o atraso curto, vocês podem observar que pessoa física absolutamente estável, micro, pequenas e médias estável, mas tem um salto aqui. Esse salto aqui é um caso específico de um cliente que já está em estágio 3 há muitos trimestres, com as provisões mais do que adequadas, mas que a gente achou que era o momento de deixar correr para o atraso, né, e seguir o fluxo normal da operação. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que eu não gosto de acompanhar para grandes empresas esse indicador,
porque ele não conversa nem com o custo de crédito, nem com os efeitos no balanço. Vocês vão ver que nas coberturas dos estágios, na migração entre estágios e no custo do crédito, essa variação não tem qualquer impacto. Então é uma representação só de um cliente que já estava devidamente provisionado em estágio 3, que correu por atraso. Então nenhum tipo de preocupação aqui, e de novo é um cliente específico. Tá? No atraso longo, que não tem esse efeito, vocês vão observar em qualquer uma das visões, Brasil total e América Latina, uma super estabilidade. E quando a gente quebra aqui também na visão Brasil, pessoa física, micro, pequenas e médias e grandes empresas, a gente também vê uma super estabilidade. Então, temos conseguido crescer com qualidade dentro da nossa estratégia, deixando o portfólio com nível de provisionamento, né, e um nível de uma qualidade, né, de crédito realmente impressionante. E a gente tem visto os indicadores que têm saído, indicadores de indústria, tá? E a gente olha nos vários produtos, em todos eles a gente tem performado muito melhor do que o mercado. Inclusive, em vários a gente tem visto aumento relevantes no atraso longo, em que a nossa carteira está super estável, a gente não costuma quebrar, né, e abrir o nosso atraso por produto. Eu posso garantir para vocês que, assim, além de um nível muito abaixo do que tem sido divulgado, a gente continua rodando com muita estabilidade, enquanto a gente tem visto os atrasos acelerarem, especialmente os atrasos longos. Mais uma vez, visão de longo prazo, alocação de capital, no preço certo, com uma dinâmica de gestão de risco diária, gestão ativa, e eu acho que os resultados falam por si só. Aqui nos estágios, eu vou até passar direto para estágio 2 e cobertura, vocês vão ver uma super estabilidade, tá? Qualquer volatilidade para o tamanho do nosso portfólio não faz ou não produz qualquer efeito material, tá? Então aqui tudo dentro do esperado, nenhum ponto de atenção. O mesmo vale para o estágio 3, se vocês observarem, tanto a carteira em estágio 3 como a cobertura em estágio 3, também variações muito marginais aqui. É evidente que é dinâmico, né? Porque a gente não faz a migração para os estágios em cima de atraso. Atraso é um indicador. Então, eu mostrei isso para vocês lá no início, quando a gente divulgou a 4966, que se vocês somarem, né, as carteiras em atraso acima de 90 dias e compararem com as carteiras nos estágios, os números são bem diferentes. Porque a gente olha o risco prospectivo. Então, migração, deterioração, a gente já mexe nos estágios muito antes, inclusive, do cliente atrasar. É o caso de grandes empresas. Eu acabei de falar de um caso específico que está muitos trimestres no estágio 3 e não tinha atraso. Então, eu acho que essa dinâmica proativa, dinâmica, né, e prospectiva que a gente faz do nosso balanço é muito importante e a estabilidade reflete isso. Depois, aqui eu vou falar de dois blocos rápidos, é a carteira renegociada e custo do crédito. Eu vou dar ênfase aqui primeiro. Vocês observarem, essa carteira só de crédito, tá? Ela continua caindo no que a gente diz aqui de carteira renegociada. A gente quebra o que é carteira reestruturada e renegociada, mas o mais importante é que o relativo continua caindo, ou seja, a gente cai no nominal com carteiras crescendo. Eu acho que em algum momento a gente vai chegar numa inflexão e a gente pode observar os nominais, inclusive subindo. O mais importante é olhar os relativos, porque eu estou comparando nominais com uma carteira que vem crescendo ao longo de todos esses trimestres. Aqui já é a visão 4966, a gente inclui crédito e TVM, a história é a mesma, tá? Então, a gente parte de uma base maior, porque aqui a gente inclui TVM, mas ainda assim, quedas nominais e o relativo também muito saudável, inclusive melhor do que na relação só crédito, tá? O que mostra a qualidade e a força do nosso portfólio, tá? O custo do crédito, estabilidade nominal, então a gente vem entregando um custo do crédito muito consistente e no relativo também muito sólido. Quando a gente olha o acumulado de 9 meses, apesar do aumento que a gente viu de 25,9 para 27,2, o relativo cai, né, de 2,7 para 2,6, mais uma vez, vendo indicadores de mercado deteriorando e as nossas carteiras performando muito, muito, muito bem, né? Então, gestão de risco, acho que é um diferencial comparativo e algo que a gente acredita muito. Quando a gente vai para despesas, mudando completamente de assunto, mudando aqui, a gente mostra um crescimento de 4,5% no TRI. Lembrem que esse é um TRI que, historicamente, em função dos acordos, negociações coletivas, ele passa a ter um efeito, teve efeito de volumetria também, a operação vindo muito bem, então é um colesterol bom, né? Especialmente quando a gente fala das volumetrias aqui, e esse é o crescimento que a gente teve de 4,5%. Depois, quando a gente olha no ano contra ano, 8,5%, e na visão com a América Latina crescendo 8,9% no acumulado,
absolutamente em linha com as nossas expectativas. Então isso acho que é o mais importante, mais do que o número, isso era o que a gente imaginava que seria, com grandes investimentos sendo feitos na operação, com grande foco, né, para geração de top line, e isso fica refletido no final no índice de eficiência. Então não é o custo pelo custo, embora a gente tenha, e eu no começo do ano que vem vou trazer uma visão muito transparente para vocês sobre essa discussão de custos e de futuro, mas o mais importante é olhar aqui a tendência, né? A gente fecha nessa visão 9 meses com 36,9 no Brasil e 38,8 no consolidado, lembrando que esse é o menor indicador, o menor índice, né, da indústria, quando a gente compara comparáveis, né, bancos universais, né, e aqui a gente inclui todas as despesas do banco, tá? A gente não deixa nenhuma despesa, nenhum efeito negativo fora do indicador, para que o número seja muito consistente e transparente para vocês, tá? Então, acho que uma evolução muito relevante se a gente voltar lá a 2019 e vir a 2025, caminho muito saudável aí para alavancagem operacional e eficiência do banco. Capital, né? Como é que a gente mostra aqui? Primeiro, só para ficar claro, a gente parte do CET1 de junho, 13,1, geração de lucro no trimestre muito forte, 0,8, tá? Estamos rodando com nível de rentabilidade, como eu falei, de quase 27% no Brasil. Quando a gente olha o juro sobre capital próprio provisionado e maximizando o JCP, isso dá um payout ligeiramente acima de 30%, tem uma provisão de 0,4%, isso já está no índice. Depois a gente vê os ativos ponderados pelo risco consumindo 0,2%, e aqui outros efeitos de ajustes prudenciais e patrimoniais praticamente de lado, tá? No final a gente sai então dos 13,1 e fecha em 13,5. Aqui a gente inclui a visão do AT1 para mostrar como é que fecha o nível 1 em setembro de 25. Tá? A gente fecha com 14,8. Uma notícia interessante, a gente não tem mais nenhum instrumento perpétuo emitido em moeda estrangeira. 100% dos nossos AT1 são emitidos em reais, em letras financeiras, o que é muito melhor do ponto de vista de como redear, né, essa posição e num custo muito mais competitivo do que se a gente tivesse. Então esse liability management que a gente fez foi muito importante para a gestão de capital do banco. Por fim, como eu disse para vocês, a única linha em que a gente fez o ajuste no guidance foi margem com mercado. Vocês vão ver que é um ajuste mecânico e pouco relevante. A gente esperava ter um resultado entre 1 e 3 bi, essa era a nossa melhor expectativa. Que bom que a gente performou melhor do que a gente imaginava, mas a gente achou, dado que falta só mais um trimestre para ser computado, fazer um ajuste e estreitar muito a banda. Então nossa melhor expectativa é ficar entre 3 bi e 3 bi e meio, portanto esse é o novo guidance que está sendo dado agora. Todo o restante mantido, o que mostra de novo a nossa capacidade de consistência da divulgação e publicação dos números no início do ano. Evidente que volatilidades são esperadas ao longo do ano, nas carteiras tem efeito de variação cambial, então isso é algo de sempre difícil de projetar ex ante, mas o fato é que a gente vem com essa disciplina e transparência muito sólida e uma previsibilidade, porque eu acho que o mais importante é ter capacidade preditiva, de previsibilidade de como a gente gerencia, né, e acompanha os nossos números numa visão de longo prazo. Então, com isso eu encerro. Queria mais uma vez agradecê-los aí pela participação. Vou me juntar agora ao Gustavo e ao Gabriel para a gente fazer um Q&A. Acho que foi mais um trimestre sólido, um trimestre consistente, altíssima rentabilidade, resultados importantes, né? E o mais importante, acho que por trás dos números é toda a transformação que o banco já vem fazendo há muitos anos, num momento muito avançado disso tudo, seja a transformação tecnológica, seja a transformação cultural, e principalmente uma organização universal, né? Eu acho que a força do Itaú Unibanco é ser esse banco universal em que a gente procura ser líder em todos os segmentos em que a gente atua. A gente tem conseguido estar líder nesses vários segmentos, como eu sempre digo, e esse portfólio muito equilibrado, com resultados muito sólidos no atacado, muito sólidos no varejo e muito consistentes, tem sido determinantes, eu diria, para a nossa entrega de valor para vocês. E o mais importante, uma organização 100% centrada no cliente. Então, todos os nossos indicadores de NPS, de qualidade, todos eles avançando de forma material, né? Então, eu acho que o resultado no final do dia é consequência de uma franquia sólida, forte, com visão cliente, e mais importante, com visão de longo prazo, né? A gente não toma decisões para maximizar, a gente não cresce carteira no preço errado, a gente precisa ter uma disciplina muito importante
de alocação de capital, de retorno e, naturalmente, os números vêm no longo prazo. Pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Vamos juntar os dois até daqui a pouco. Obrigado pela apresentação, Milton. Agora estamos aqui com o Milton e o Gabriel para a sessão de perguntas e respostas. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que a sessão é bilíngue, ou seja, responderemos as perguntas no idioma que elas forem feitas. E para quem precisar de algum tipo de apoio ou tradução, sempre tem a opção de escolher o áudio em português ou inglês. Além disso, vocês podem mandar as perguntas pelo WhatsApp. Bom, com isso, vamos para a primeira pergunta que vem do Bernardo Gutmann, da XP. Bernardo, bom dia. Bom dia, Gustavo, Milton, Gabriel, obrigado pelo espaço aqui para perguntar e parabéns pelos resultados. A gente está se aproximando do fim do ano e o banco deve entrar agora naquela fase de discussão do orçamento para 2026 e o cenário macro continua misto, né? A atividade ainda firme, mas com juros altos por mais tempo e um mercado de crédito mais seletivo. Eu queria entender como esse contexto entra nas decisões estratégicas do banco para o ano que vem, especialmente em termos de crescimento de carteira, eficiência e alocação de capital. O Itaú chega num ponto de virada do ciclo, né, com disciplina e rentabilidade, mas talvez agora o desafio seja equilibrar, né, crescer de forma eficiente e calibrada num ambiente que ainda exige cautela. Como o management enxerga esse equilíbrio hoje? Obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí, Bernardo, pelas palavras, obrigado pela participação aqui na nossa reunião de resultados. Bom, deixa eu começar falando que eu vou tentar ter uma disciplina forte aqui hoje de não antecipar o guidance de 2026. Primeiro porque a gente está em construção, né, dos números, enfim, eu diria a fase até mais avançada, mas ainda tem algumas etapas a serem cumpridas aqui para a gente concluir o trabalho, tá? Mas direcionalmente, de fato, a gente tem conseguido encontrar oportunidades para crescer. Acho que independentemente do cenário, ele é um cenário, como você bem colocou, que tem seus desafios, e o desafio aqui é muito mais pela incerteza do que pela certeza, né? Então é difícil ter convicções absolutas num cenário de incerteza. Então, alguns elementos que eu acho que são importantes. Primeiro, oportunidades existem. A gente vai continuar fortalecendo as nossas franquias e todos aqueles segmentos em que a gente se propõe a crescer com qualidade, né, e numa visão de longo prazo, na gestão de portfólio. A nossa capacidade de reação hoje ela é muito maior do que foi em qualquer outro momento do tempo. Então, assim, a gente vai entrar em 2026, isso eu posso garantir, com um balanço extremamente robusto, muito bem provisionado, né, com força, né, e capacidade, né, e com uma base de capital sólida, né, e com uma inércia muito favorável, né, o que isso ajuda bastante também. Então, a nossa capacidade de reação, qualquer que seja o cenário, seja em um cenário mais adverso, seja um cenário mais positivo, é enorme, né? Então, isso é importante, porque no passado, evidentemente, com os próprios sistemas legados, você tomava algumas decisões de crédito e de risco, isso demorava um pouco para ir para a produção, dados os tempos, né, de implementação. Com toda a modernização que o banco fez, hoje essas decisões são diárias e a implementação é imediata. Então, qualquer necessidade de reação, a gente reage no dia, né? A gente não precisa esperar 24 horas para reagir. Isso é muito importante. Então, o guidance vai ser a melhor informação disponível no momento que eu apresentar aqui o guidance para vocês no começo do ano que vem, mas evidentemente que o guidance ele não está escrito em pedra, né? A gente gosta de dar uma grande previsibilidade para o mercado, acho que a gente tem conseguido ser bem previsível ao longo dos anos e mostrar muita consistência nos guidances, mostrar uma disciplina de execução que eu julgo muito boa, mas o guidance ele é a melhor informação disponível no momento, né, da divulgação. Agora, lembre sempre que, enfim, dependendo do ano, e um ano com mais desafios,
possivelmente as reações podem ser diferentes em relação àquilo que tinha sido originalmente planejado. Então, qualquer desvio de rota para um lado ou para o outro, a gente vai avisá-los assim que a informação estiver disponível. Então, eu estou ainda otimista, no sentido de que tem muita oportunidade. A gente falou muito sobre isso no Itaú Day, demos muita informação de como a gente está repensando os nossos negócios para frente. É evidente que tem negócios com grau de maturidade maior e outros com grandes oportunidades, mas, de novo, é a força do todo que dá muita segurança para a gente continuar crescendo e crescendo com qualidade, com disciplina de alocação de capital e trazendo bons retornos para os acionistas. Obrigado, Bernardo. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que vem do Renato Meloni, da Autonomous. Renato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Parabéns aqui pelo resultado. Obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu queria explorar um pouco o segmento de pequenas empresas com vocês. Desde o final do ano passado, vocês têm crescido bastante nessa linha, especialmente nas linhas governamentais. Então, eu queria entender um pouco aqui como que vocês veem a trajetória de crescimento aqui, se ainda dá para crescer no mesmo nível, ou se você vai começar a ver algumas limitações, sejam externas, talvez por budget do governo, ou internas, em termos de apetite a risco, ou mercado endereçável, e também como você vê a trajetória aqui dos NPLs, na medida que as carências forem expirando. Obrigado. Muito bom, Renato. Obrigado aí pelas palavras iniciais, bom te ver aqui com a gente. Obrigado pelo relatório, enfim, todos nós passamos ontem à noite lendo relatórios aí de vocês, então obrigado aí pelos materiais que foram divulgados. Eu diria o seguinte, a gente continua muito firme, né, na visão de empresas aqui no varejo, especialmente. A gente conseguiu, de fato, né, imprimir um ritmo de crescimento importante, especialmente nos programas governamentais, crescendo com muita qualidade, né, com uma boa gestão de alocação desses programas, escolhendo o cliente certo, a forma certa de crescer, e dentro de uma proposta de valor unificado. Então, eu acho que a gente conseguiu assumir um papel de liderança importante, né, desde o início desses programas, e a gente aprendeu, né, a gerir esses programas de forma super inteligente e dinâmica. É evidente que esses programas, e aí depende muito do programa, a gente vê o Pronamp, e a gente tem escutado muito da perenidade do programa, do Pronamp, que tem um papel super importante, especialmente nesses clientes de menor porte, e o FGI tem, obviamente, uma discussão orçamentária para frente, se ele vai continuar existindo do tamanho que ele existiu esse ano, lembrando que teve o troco, né, como a gente chama no mercado, então a gente aproveitou o first loss que tinha, e a gente viu que tinha espaço para alavancar mais, isso voltou mais ou menos 100 bilhões de reais para o mercado, então um processo bem importante que foi feito, e aqui vai depender muito. Eu acho que do ponto de vista do governo, como alocação de recursos, dentro das linhas que estão sendo alocadas, essa é das alocações mais eficientes que tem, porque ela gera alavancagem, né, e um multiplicador em cima do first loss, então você consegue atender um volume muito expressivo de clientes e empresas dentro desses programas. Agora, a nossa operação não depende disso, né, olhando para frente. A gente sempre teve uma capacidade de crescer no segmento, crescer com muita qualidade, sempre entregando o melhor produto para o cliente. Se for um produto governamental, é o produto que a gente vai oferecer, né, atender o cliente em todas as suas necessidades, mas mais importante é a nossa capacidade de cross-sell, né, a capacidade de geração de fluxo, capacidade de gerar principalidade, e essa é uma franquia que vem muito sólida, com um nível de rentabilidade muito alto ao longo dos últimos anos. A gente já falou bastante sobre isso, e a gente continua vendo espaço para crescer, olhando para frente, de novo, crescer com qualidade, sem abrir mão da disciplina de alocação de capital, de criação de valor, e especialmente fazendo isso no preço certo, tá? Então, a gente continua vendo boas oportunidades na PJ Varejo. E o que eu traria de relevante aqui é o papel que o EMPS, que é a nossa plataforma 100% powered by GenAI, que já está no mercado há algum tempo, e a gente passou por um processo importante de evolução dessa plataforma, ela passa a ter daqui para frente um papel preponderante na nossa estratégia. Então a gente nunca falou que era uma avenida de crescimento, né? A gente estava num processo importante de evolução da plataforma, aprendizado, melhorar cada vez mais, ter uma experiência impecável. Eu acho que a gente está atingindo um grau de maturidade tão bom que essa plataforma, o EMPS, passa a ter um novo papel na estratégia da BUPJ, né, do varejo, para que a gente consiga atender clientes de forma 100% digital, de forma muito eficaz, muito eficiente, com modelos
muito maduros, né, e que já têm evoluído nessa relação com os clientes. Então o EMPS vai passar a ter um papel preponderante na estratégia da BUPJ daqui para frente, e a gente vai poder falar sobre essas evoluções ao longo dos próximos trimestres, com certeza. Bom, agora seguimos para a terceira pergunta. Temos aqui o Gustavo Schroden, do Citi. Gustavo, por favor, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia pessoal. Obrigado pelo tempo. Parabéns pelos resultados, pela consistência. Impressionante essa consistência mesmo. Eu queria, Milton, ouvir um pouquinho de você sobre a margem com clientes, né? A gente, vou chamar aqui de uma acomodação, né? Vis-a-vis o que vinha, a dinâmica que vinha acontecendo, especialmente desde o primeiro trimestre de 25, que vinha tendo uma expansão. A gente teve aqui alguns efeitos de, principalmente, spreads e margem de passivo contribuindo negativamente. Teve também a questão de América Latina. Eu queria entender se esse é o nível de NIM com o cliente razoável para a gente trabalhar daqui para frente, ou se você acha que teve alguma questão pontual no terceiro trimestre para, vamos dizer assim, interromper aquela trajetória de crescimento e uma certa estabilidade. Estou tentando entender aqui se a margem já expandiu tanto, né? A gente está falando de alguns pontos aqui acima do ano passado. Então eu queria entender se tem mais ainda para tirar aqui de expansão, ou se acha que a gente chegou aqui, o banco chegou no nível de NIM com o cliente que daqui para frente seria mais estável. Obrigado. Bom, obrigado você, Gustavo. Bom te ver aqui na nossa conferência de resultados. Eu vou dar duas respostas aí para a sua pergunta. A primeira é relacionada à NIM desse trimestre, tá? Eu acho que vale a pena esclarecer alguns aspectos. No trimestre passado, vocês devem lembrar, eu falei bastante que a gente teve uma NIM muito forte, né, e uma expansão muito grande. E a própria NIM, ela deu um salto importante quando a gente volta, né, e olha o efeito do segundo TRI para o terceiro TRI, tá? Do primeiro para o segundo. Então, esse salto muito grande, ele tem algumas explicações, especialmente quando a gente olha o terceiro TRI agora, tá? O primeiro deles é que no TRI passado teve um aumento importante da carteira de financiamento, né, no mundo de cartões, e esse basicamente, ele gera uma certa sazonalidade muito mais por um efeito calendário do que por qualquer outra coisa. Então teve esse efeito que foi a favor da NIM, né, e do NII do trimestre passado. Tem um segundo aspecto que existe já, dado o nível de rentabilidade que a gente tem hoje, e o nível de margem que a gente vem conseguindo operar, e você pontuou bem com o nível de expansão que a gente teve, a gente percebe que algumas operações elas se tornam mais aparentes, né? A volatilidade ela fica um pouco maior, mais percebida. Então no TRI passado a gente teve antecipação de alguns resultados de operações estruturadas do atacado, que provavelmente, né, tudo mais constante, teriam acontecido no terceiro e quarto TRI. Isso acabou trazendo também a NIM para esse patamar, tá? Então teve um descasamento, acelerou um pouco a NIM do TRI passado, que teria suavizado se tivesse acontecido nesse trimestre. Depois tem uma questão dos caps, né, e os caps são importantes, né, especialmente em duas carteiras, carteira de INSS e a carteira de crediário, né, a carteira de rotativo, cheque especial principalmente. E tem no cartão de crédito também. Dado que o nível de juros estruturalmente mais alto e o passivo mais alto, isso gera um efeito nessas operações que tem caps, portanto você pressiona a margem quando isso acontece. E tem o quarto efeito, e eu prometo que é o último, que é o efeito do flex. O flex é a forma como a gente antecipa, né, na rede, e a gente durante vários trimestres, eu falei aqui que na margem com clientes fica o resultado do RAV, da rede, e fica o custo do funding do flex. O resultado do MDR e o resultado da antecipação sem o custo do funding fica na receita com serviços. No passado tinha uma certa lógica porque a gente separou dessa forma, mas as operações ficaram tão relevantes que já no início do ano eu vou trazer para vocês algumas revisões de como a gente demonstra para vocês no gerencial e no MD&A os resultados. A gente vai fazer algumas alterações, essa é uma delas, mas eu vou dar super transparência de quais são as mudanças e mais do que isso, como é que isso se compara, né, com o ano de 2025 ajustado também, para que vocês não percam base de comparabilidade. Então o flex, né, com o aumento do custo do funding e com o aumento de penetração do produto, ele também gerou um efeito negativo na margem nesse trimestre. Então esse é o estrutural, que eu acho que vale a pena. Primeiro,
como é que eu olho aqui e acompanho? Eu acho que a gente precisa olhar a base anual. É a melhor forma de olhar a evolução da NIM do banco e olhar o NII do banco. A gente fez uma revisão para cima, né, de margem com clientes no começo do ano, depois a gente mudou o guidance, né, e hoje nossa melhor expectativa é trabalhar próximo do centro, né, do guidance até o final do ano. Então isso significa ainda uma expansão no quarto TRI, para que a gente consiga trabalhar próximo do centro do guidance. E isso significa, quer dizer, o centro do guidance, estou falando de um crescimento de 12,5%, talvez seja um pouco menos que isso, enfim, a depender muito do desempenho no quarto TRI, ainda é cedo para falar, mas é algo que a gente pode esperar, tá? Então, imaginar que a gente está crescendo, com as carteiras crescendo nos patamares que a gente cresceu, expandindo a nossa margem em mais de 12%, simplificando aqui ano contra ano, dá para ter uma boa ideia da força do crescimento da margem. E aí, olhando para os relativos, a NIM, que é o ponto central da tua pergunta, a gente imagina uma certa estabilidade, talvez daqui para frente. Tá? A gente fez uma expansão importante, mas mais do que a NIM bruta, a NIM que eu gosto de acompanhar, e eu sempre falo para vocês, é a NIM ajustado ao risco. Porque gerar NIM não é difícil, né? Dependendo da qualidade com que você cresce, em que produtos você cresce e o mix em que você cresce. Mas boa parte desse crescimento, muitas vezes, você devolve na PDD depois, por isso que olhar a NIM ajustado a risco é fundamental. Então a gente viu uma boa expansão, né, ao longo desses trimestres. O ajuste desse TRI no consolidado foram 10 basis points, no Brasil 20, ou seja, o TRI passado é que foi um ponto fora da curva, o restante, se você olhar, está dentro de uma tendência natural, e eu acho que a gente deve conseguir trabalhar neste nível de margem, especialmente ajustado ao risco, olhando para frente. Então esse é o estrutural do banco, agora naturalmente trabalhando para expandir o NII, na medida em que a gente consegue crescer o banco, crescer carteiras, crescer os negócios, e num portfólio bem equilibrado, que apesar, né, de um eventual cenário de queda de juros, a gente sempre traz aquele slide, enfim, que a gente mostra que a nossa sensibilidade ao CDI ela é muito menor, né, do que alguns analistas acham. Então, no fundo, ainda que a gente entre numa queda estrutural de juros ano que vem, nossa capacidade, né, de equilibrar bem o balanço e crescer em outras linhas que se beneficiam da queda de juros, reequilibra o jogo. Então a gente continua positivo com a expansão, e ano que vem, de novo, sem querer antecipar guidance, certamente a gente vai ver mais expansão no NII ao longo do ano, mas para uma NIM relativamente mais estável, com alguma volatilidade dentro daquilo que é razoável, tá? Então não é uma linha reta, alguma volatilidade é esperada, mas dentro de um patamar parecido com o que a gente tem observado. Obrigado, Schroden. E agora a gente vem para a pergunta do Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Marcelo, por favor. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pelos resultados, muito sólidos mais uma vez. Acho que uma pergunta vai em relação à questão do capital, né, em relação a uma geração orgânica de capital bem positiva no trimestre, né, a gente vê o capital, o Common Equity Tier 1, 13,5%. Acho que a pergunta é, no ano passado, o nível, né, que o banco acabou ficando depois da distribuição foi 12,3%. Né? Quando a gente olha as perspectivas de crescimento para frente, talvez cedo para falar, mas aí os outros desafios, né? Queria, Milton, que você pudesse falar um pouco para a gente, você sempre falou um pouco daquele patamar entre 11,5 e 12, né, que seria o nível que o banco se sentia confortável em manter esse nível. Como é que seria esse nível hoje, né? Qual que é o nível que o banco ficaria confortável em manter após a distribuição de dividendos, se ela ocorrer? Claro, Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado aí pelas palavras iniciais. Acho que o ponto central do capital é reforçar para vocês alguns pontos. Primeiro, a nossa política de distribuição de dividendos ela não mudou. Então a gente continua fiel à nossa política. É claro que tem um grau de, entre aspas, subjetividade, porque são muitas análises que são feitas antes da tomada de decisão de qual será o dividendo que será distribuído. A gente, só reforçando, a gente trabalha no apetite de risco, no nível do conselho, com o risco, né, um apetite de não trabalhar com menos de 11,5 de CET1. Tá? Isso é o que está definido no apetite de risco do Conselho de Administração do banco. Nós, da administração, operamos com buffer de 0,5%, logo a gente mira 12%, porque a gente nunca quer trabalhar próximo do mínimo, né, porque nessas situações você fica e corre o risco de perder boas oportunidades, de crescer, de investir, de tomar decisões
que naquele momento podem consumir capital de forma mais acelerada, a despeito de uma capacidade muito forte que o banco tem tido de gerar capital. Então, se você olhar, e a gente falou agora há pouco na apresentação, nesse trimestre a gente tirou 0,8 de CET1 antes, obviamente, da provisão de JCP e recompra de ações, tá? Então, o que eu vejo olhando para frente? O nosso objetivo não é reter o excesso de capital, mas eu não tenho uma meta, nós não temos uma meta de dividendo. A gente tem uma meta de alocar o capital com a disciplina de alocação, expectativa de criação de valor, né, e tomar decisões de longo prazo, sempre fortalecendo e crescendo a organização. Então, a gente está justamente nesse momento de olhar para frente, de ver qual é o orçamento, nossa capacidade de crescer risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, e lembrando que no início desse ano começou o phase-in de risco operacional, Basileia 3, e risco de crédito e algumas operações estruturadas também no mundo do atacado. O que significa dizer que a gente entrou o primeiro TRI pagando 45 bips de capital por mudanças regulatórias, faltam mais 3 anos, vai até 2028 esse phase-in, então tem mais 3 parcelas sem juros aqui, né, para pagar desses efeitos. E obviamente isso a gente leva em consideração no plano. Então a gente vai olhar a capacidade de crescer, capacidade de alocar capital de forma rentável, capacidade, né, de absorver efeitos regulatórios, quaisquer que sejam, tá? E aí, em cima dessa projeção, a gente vai ver qual é o capital excedente, e aí a gente levará uma proposta para o Conselho de Administração, e o Conselho de Administração é que vai deliberar sobre a distribuição do dividendo. Mas, como eu tenho dito para vocês, quer dizer, deixou de ser um dividendo extraordinário, ele tem sido um dividendo adicional na medida que essa tem sido a nossa política recorrente, né, ao longo dos últimos anos, e a gente não vê nenhuma razão para fazer qualquer alteração nessa política da forma como ela está desenhada hoje. Tá? Qualquer fato novo, o mercado será informado, enfim, através de todos os protocolos aí de comunicação. A gente toma, enfim, segue à risca aqui todo o protocolo regulatório da CVM para ter certeza que a gente está super compliant, inclusive com essas divulgações e comentários sobre dividendos, para que a gente fique também compliant aí com todas as normas de divulgação. Bom, e para a próxima pergunta, nós temos aqui o Eduardo Rosman, do BTG. Rosman, bom dia, você pode seguir. Opa, bom dia, obrigado aqui pela oportunidade. No Investor Day, né, vocês falaram que pretendem melhorar, né, o custo de servir, a eficiência do banco, principalmente na parte de varejo, de forma material, né? E com isso vocês também vão abrir mão, né, de algumas receitas para poder crescer mais. Então eu queria saber aqui a opinião do Milton, se você acha que esse é um movimento de defesa ou se ele é um movimento de ataque. Obrigado. Tudo bom, Rosman, bom te ver, obrigado aí pelas palavras, li seu relatório também, obrigado aí pela qualidade e profundidade do relatório que você divulgou ontem. Bom, deixa eu te falar, aqui no início do ano eu falei isso na apresentação, eu quero trazer para vocês uma visão mais clara, né, de como o nosso índice de eficiência é composto, porque a gente tende a simplificar um pouco a visão do custo, né, da DNDJ do banco, né, da despesa não decorrente de juros, a gente tende a simplificar um pouco quando a gente olha e tenta fazer comparações com eventuais players que são mais específicos em segmentos específicos. Então, primeiro, o nosso banco é um portfólio de negócios muito relevante, né, e cada um deles com nível de maturidade no momento, né, de indústria diferente, né, alguns com investimento muito forte, outros com uma agenda de eficiência mais aprofundada, e por aí vai. Então, é importante entender o todo, né, para que em função de um número de DNDJ a gente não tire conclusões precipitadas. Mas essa responsabilidade é nossa, né, de conseguir demonstrar isso para vocês, né. Da forma como a gente divulga, a gente quebra lá banco de varejo, banco de atacado, isso vocês conseguem ver no MD&A essa visão, mas é a melhor quebra possível. Então aqui eu acho que a gente precisa ser mais preciso, mostrando para vocês o caminho e estratégia olhando para frente. O Gabriel, que está aqui ao meu lado, tem liderado um trabalho importantíssimo de eficiência no banco, e eficiência é algo que a gente tem que fazer todos os dias, né? Ele não é uma responsabilidade nem da área do Gabriel isoladamente, e muito menos um compromisso de uma área específica. Acho que todos nós, dentro das suas circunstâncias, temos que olhar todos os dias e procurar. Eu acho que o índice de eficiência, essa evolução que a gente teve aí ao longo desse tempo todo, mostra, né, a nossa disciplina com geração de top line e controle de custos para que esse binômio, né, evolua e a gente tenha uma alavancagem operacional cada vez melhor e maior.
De fato, no massificado, eu tenho a sensação de que é muito mais um modo ataque do que um modo defesa. Tá? Por quê? Porque no médio e alta renda, a gente roda com um nível de índice de eficiência um pouco maior do que a gente observa no banco como um todo, mas numa operação que tem um custo de servir diferente, porque o custo de servir clientes de média e alta renda é muito diferente de uma plataforma 100% digital. Né? Agora, a gente entende que o modelo de servir pode evoluir ao longo do tempo. Né? Então, a gente fala, é o físico, é o remoto. O André falava, né, no Itaú Day um pouco sobre a evolução e como ele imagina remotizar boa parte dos clientes da operação ao longo dos próximos anos. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer e vai continuar fazendo com muita ênfase. Eu acho que o Itaú Day a ideia foi contar um pouco para vocês do que a gente chama de refreshes, né? Como é que a gente está revendo estrategicamente os negócios olhando para frente, isso tanto na pessoa física como na pessoa jurídica do varejo. E aí eu posso te dizer que a gente já está no modo execução, tá? A gente já começou a execução desses projetos que são tão importantes para o futuro do banco. Eu tenho certeza que vai gerar muito valor olhando para frente, não só pela capacidade de crescer as nossas carteiras, crescer e aprofundar a relação com clientes em diversos segmentos, mas a gente vai passar por uma alavancagem operacional e uma plataforma ainda mais eficiente para os segmentos onde o custo de servir é determinante para a sustentabilidade do modelo de negócio. Então, a gente vê, especialmente na base da pirâmide, né, nos segmentos de mais massificados, que se a gente não trabalhar com índice de eficiência muito abaixo, mas para fazer isso não dá para ser na força bruta. Você precisa fazer isso com muita inteligência, você precisa ter o ferramental, você precisa ter, né, a estrutura tecnológica, as plataformas para você conseguir servir o seu cliente com muita eficiência nesses segmentos. E aí a consequência natural é você conseguir ir para uma alavancagem operacional com custo de servir muito mais baixo e, portanto, você ser mais competitivo, especialmente na capacidade de absorção de custo de crédito. Porque quando você roda com índice de eficiência muito alto, a sua margem pós-custo é muito baixa para absorver perdas num segmento que tende a ser mais volátil. Tá? É evidente que a gente renuncia a alguns segmentos quando a gente toma essas decisões, especialmente aqueles que não são resilientes em ciclos mais agudos, mas ainda assim tem uma oportunidade enorme. Né? O próprio Itaú Agências, da forma como a gente chama aqui, ele tem tido uma evolução de resultado importante. Né? E a gente tem conseguido, né, convergir essa visão de top line e custo para ter uma operação muito mais eficiente. E se durante o caminho, né, a gente tiver que se autodisruptar, coisas que a gente tem feito já hoje, e abrir mão de alguma receita para acelerar a evolução de custo, mas aumentando o lifetime value dos clientes e servindo os nossos clientes com a proposta de valor correta, nós faremos. E esse é o modo de execução que eu mencionei agora. Então acho que no início do ano eu vou conseguir dar um pouco mais de cor para vocês sobre isso. Obrigado, Rosman. E agora para a próxima pergunta, nós temos o Daniel Vaz do Safra. Bom dia, Daniel, e obrigado pela sua presença. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Milton. Bom dia, Gabriel. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Eu vou pegar um follow-up na pergunta do Mizrahi no capital e dividendos, né? O ano, se a gente considerar geração de capital do quarto trimestre e os ajustes faseados de 1º de janeiro aí de risco operacional e 4966, deveria fechar ali perto do seu patamar atual, né, de 13,5 de T1. A gente está chegando próximo do fim do ano e existe um tema hoje para várias empresas na Bolsa quanto à tributação de dividendos a partir do ano que vem. Né, e aí traz uma discussão fiduciária para com o acionista de poder antecipar uma declaração de proventos até o final de 25. Né, assim, poder antecipar um timing melhor e o capital em excesso a ser aproveitado. Então, dada a excelência de vocês na rentabilidade e, por consequência, a geração de capital do banco, é o único incumbente que talvez faça sentido a gente debater isso. Né? Então, como que vocês estão pensando nesse tema? Né? Assim, faria sentido antecipar a declaração de extraordinário, pensando em 25 e até pensando em 26, né? Assim, nesse tema, para aproveitar essa janela. Então, obrigado pela pergunta. Bom, obrigado, Daniel, obrigado pelos comentários iniciais, aí bom te ver novamente. De fato você tocou no ponto aqui, assim, a gente sabe, está ciente, estamos acompanhando essa discussão das mudanças legislativas aí sobre o tema do dividendo, realmente tem temas em discussão, a gente está acompanhando bem de perto, e a gente tem obviamente um dever fiduciário, né, de reagir diante de qualquer mudança de contexto, né, especialmente regulatório ou legislativo, qualquer que seja.
Então a gente vai acompanhar a evolução, né, tendo qualquer fato novo relevante, certamente faremos as nossas análises, tomaremos as nossas decisões e informaremos ao mercado, né, tão pronto a decisão seja tomada pelo Conselho de Administração do banco. Então, vamos acompanhar de perto, a política de dividendo segue presente, cumpriremos, né, à risca com o nosso dever fiduciário, e se eventualmente tiver qualquer mudança no curso natural daquilo que a gente está acostumado a fazer, por qualquer fato novo, levaremos ao Conselho de Administração, uma vez deliberado, comunicaremos ao mercado. Então, acompanharemos bem de perto a evolução regulatória e legislativa. Obrigado, Daniel. Agora a gente segue para a próxima pergunta com Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri, bom dia. Bom dia, pessoal. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria perguntar um pouquinho do crescimento de varejo de vocês e também entrar no tema do Investor Day, né? Acho que no Investor Day vocês comentaram que esperavam que a carteira de varejo possa dobrar em 5 anos. E a gente vê ainda um crescimento um pouco tímido de 1% tri-a-tri, mas ele é um crescimento tímido que tem muitas nuances, né? Assim, a gente olha Uniclass e Personalité em cartões crescendo super bem, alguns segmentos de Consumer Finance crescendo bem e outras linhas como o INSS um pouco mais fracos, né? Então eu queria perguntar para o Milton, quando que a gente deveria começar a ver talvez uma aceleração, né, na carteira de varejo de vocês, que eu entendo que não é imediato, né, tem essa ambição de dobrar a carteira, mas a gente não vai ver essa carteira chegar nos CAGRs que deveria estar implied. Então se você puder comentar um pouquinho de growth para varejo, Milton, eu agradeço. Obrigado. Bom, obrigado você, Yuri, bom te ver aqui novamente, obrigado pela pergunta. A gente continua muito firme, tá, com o nosso propósito e ambição no varejo, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Eu disse para vocês que aquela é uma ambição, uma aspiração, não era um guidance, mas a aspiração segue presente, tá? A ambição de continuar crescendo, a gente acha que tem muita oportunidade para crescer, especialmente nos públicos mais resilientes, né, onde a gente tem conseguido crescer com qualidade. Então, não à toa a gente abriu os números de Uniclass e Personalité, para vocês terem uma visão de como a gente tem conseguido crescer forte no médio e alta renda. Aquele de-risking mais forte do portfólio nos segmentos, enfim, menos resilientes, boa parte dele foi concluído. O que tem agora é muito mais uma dinâmica natural da gente fazer escolhas, né, onde crescer e onde reduzir. Isso é da natureza do crédito, né? Você, toda vez que está operando o crédito, você está escolhendo onde crescer e crescer com qualidade e em que segmentos você vê mais preocupações ou sinais, né, de alerta e que você acaba fazendo uma redução. Então, no agregado, a gente continua achando que tem bastante oportunidade para crescer, tanto no varejo PF como no varejo PJ, e a gente vai claramente, né, traduzir isso em números quando a gente trouxer o guidance e trouxer a visão olhando para frente. Então, a gente está super animado com a evolução, evidente que tem um cenário de maior incerteza no que vem, e a gente jamais, né, vai colocar a ambição, a aspiração na frente, né, de uma boa gestão de risco e alocação de capital. Então eu acho que a gente tem uma tradição de navegar bem, né, em mares turbulentos, se de fato eles se manifestarem, e eu acho que o nosso portfólio nunca esteve tão preparado, né, para enfrentar qualquer que seja o desafio. Isso significa dizer que em as oportunidades estando claras, e a gente entende que estão, a gente vai conseguir crescer com qualidade nesses segmentos. Tem muito espaço ainda a ser ocupado, tem muito espaço dentro de casa a ser ocupado. Toda a migração do Itaú traz para a gente relacionamentos muito mais próximos com clientes que a gente tinha um relacionamento muito, muito superficial, através de um produto apenas. Então toda essa dinâmica agora começa a mostrar, né, o tamanho da oportunidade. Então eu estou muito otimista, realmente estou. Tenho acompanhado muito de perto a evolução das revisões estratégicas da PF e da pessoa jurídica e muito animado com o futuro, né? Acho que a gente tem ali resultados importantes a serem colhidos no tempo, em todas as dimensões. Mas como eu sempre falo para vocês, eu prefiro entregar do que overpromise. Então eu estou otimista, tem um risco de execução, tem as nossas circunstâncias, tem o cenário macro, vamos acompanhar como é que evolui o comprometimento de renda das famílias, taxa de juros, desemprego, atividade, inflação, enfim, são todos elementos importantes para a tomada de decisão e de risco. Assim, até para te dar uma informação que eu acho que é bem relevante, a gente, esse ano, não tivesse
tudo mais constante, provavelmente a gente teria trabalhado com custo de crédito, inclusive menor do que o custo de crédito que a gente deve fechar o ano. Tá? Ao longo do ano, e é natural do modelo de perda esperada, você olha, né, os indicadores de PD e LGD dos seus clientes, mas você tem um forward-looking para o cenário macro. Né? Isso faz parte dos nossos modelos de concessão de crédito. E a gente veio recalibrando esses modelos ao longo do ano, o que ele acaba trazendo um pouco mais de provisionamento em relação ao que era imaginado no início do ano. E a gente também reforçou casos específicos em que a gente achou que faziam sentido. Então, a gente nunca esteve tão bem provisionado, né, entregando possivelmente o centro do guidance, nossa melhor expectativa hoje, em custo do crédito. Então, vamos entregar indicadores de crédito com muita qualidade, reforçando as provisões, na medida que os modelos chamam mais provisão, na medida que o forward-looking, especialmente para o macro, é ajustado, e a gente vai virar o ano pronto para ocupar o espaço que tiver que ser ocupado. Então, eu acho que é animador o que tem pela frente, mas, de novo, é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, como você bem falou. Não espere um CAGR de 15,8, né, se você fez a conta do dobrar a carteira, ambição 2030, não é disso que a gente está falando, mas a tendência é super positiva. Bom, e agora seguimos para a próxima pergunta com o Eduardo Nishio, da Genial. Nishio, bom dia. Bom dia, Gustavo, Milton, Gabriel, parabéns pelos resultados. Eu tenho a pergunta, um follow-up, na verdade, do Rosman em relação à eficiência e o massificado. O massificado que, depois dos neobanks, virou um segmento bem desafiador. Eu queria entender de você o que motivou o Itaú a entrar nesse segmento de forma mais agressiva agora, né, como você falou, modo de ataque. Se foi uma procura do público mais jovem, enfim, o que vocês estão vendo de diferente hoje de alguns anos atrás, em que acho que a renúncia desse segmento era mais óbvia, né? E aí, aproveitando esse gancho, a eficiência, né? Vocês, como vocês bem falaram, vocês têm um menor nível entre os bancos, né? Se vocês conseguem melhorar esse nível, né? Vocês estão entrando numa jornada de custo. Eu queria entender um pouco mais se dá para chegar a um nível aí de 30% e quanto tempo isso demora e como isso conversa com essa jornada do massificado, que é desafiadora. Obrigado. Legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelas palavras iniciais. Bom te ver aqui novamente. Olha, eu vou tentar talvez refrasear um pouco a sua pergunta, porque eu acho que ela precisa de contexto sim, tá? Eu acho que a gente nunca renunciou efetivamente um segmento, né, de baixa renda. A gente sempre encontrou mecanismos para atender esses clientes em formatos muito diferentes do que a gente vê hoje. Então, no passado, como é que a gente atendia esse público? Através das parcerias com os varejistas. Né? A gente cresceu muito ao longo do tempo, porque lá a gente entendia que tinha uma proposta de valor adequada, um custo de servir adequado, né, e um risco palatável para ser assumido e sustentável ao longo do tempo. A gente tem um volume relevante de clientes hoje que são considerados massificados, né, especialmente quando você recalibra as rendas dentro do nosso portfólio. São milhões e milhões de clientes hoje que são atendidos pelo banco, mas poderiam ser melhor atendidos, né, seja do ponto de vista de experiência, nos canais digitais, no super app, seja do ponto de vista de crédito. Tá? Então, a gente atende esses clientes, tem relacionamento com esses clientes. Quando a gente estratifica por renda, eu tomo sempre um cuidado de dizer que tem clientes massificados que são target para o banco. Por quê? Porque eles são estáveis, são resilientes em ciclos. E aí tem vários perfis ou personas nesse público que são super resilientes e são clientes que a gente foca com bastante ênfase. Né? Um exemplo disso são os aposentados do INSS, que podem ter rendas mais baixas, mas é um público super estável no longo prazo. A nossa carteira de INSS é a maior do mercado, né? Essa é uma das razões. Enfim, esse é um exemplo. O que mostra para a gente é o seguinte, houve um processo de digitalização relevante dos clientes ao longo dos últimos anos. E a nova tecnologia permite a gente atender esses clientes de um jeito diferente. Né? Coisas que a gente não conseguia fazer no passado, hoje a gente consegue fazer porque a escala ela não se dá mais pelo volume e capacidade de processamento, né, dos mainframes. Ela se dá muito mais por ter uma tecnologia de ponta que te entrega um custo de servir muito baixo. Então, se isso evoluiu, né, e muitos desses clientes foram digitalizados,
existe uma forma de atender esses clientes diferente do que a gente vinha. E é uma forma mais sustentável. Por que ela é mais sustentável? Porque se eu avanço no índice de eficiência e melhoro, o meu espaço para absorver perdas de crédito aumenta. Então eu consigo atender melhor clientes hoje que não são targets, porque os targets a gente tem servido muito bem. Mesmo os targets eu consigo aumentar, né, a minha exposição, e aqueles que são não targets, com o passar do tempo, dado o meu custo de servir, eles passam a ser target. Então são clientes que são clientes de relacionamento do banco que eu poderia servir melhor, e eu passo a ter um universo a ser atendido maior do que eu tinha antes. Na medida que eu consigo servir melhor, com uma experiência muito melhor, muito mais fluida, num custo de servir muito mais baixo, clientes hoje que são chamados de clientes massificados, enfim, públicos de rendas mais baixas. Então essa é a nossa visão, né? E para fazer isso, você precisa avançar com a transformação digital. Como a gente investiu muito tempo nessa plataformização do banco, né, nessa criação de módulos tecnológicos, o Super App, que no fundo é um embrião disso tudo, a gente passa a ter a forma de atender e servir esses clientes de uma forma muito mais eficiente, com uma alavancagem operacional diferente. E aí o seu poder de fogo, a sua capacidade de competir, inclusive em preço, muda. Quando a gente atende um cliente num canal digital, né, num produto 100% com a jornada digitalizada, eu não trago o custo do todo ou da rede, né, para aquela operação específica, eu já sou competitivo. E eu atendi esses clientes através das financeiras. A gente acha que dá para ter uma relação muito mais full bank com esses clientes do que uma relação monoproduto. E aí eu passo a ter um banco inteiro para entregar, mas de uma forma diferente, totalmente digital, com custo de servir muito mais baixo e muito mais escalável no longo prazo. Enfim, essa é a nossa visão do segmento, tá? Então, tem trabalho para ser feito, a gente vai incrementalmente melhorando, né, o nosso índice de eficiência do varejo. Obviamente, o índice de eficiência do banco como um todo depende da nossa capacidade de crescimento de top line, né, esse binômio receita e custo, que a gente continua vendo boas oportunidades, mas a gente acha que direcionalmente tem espaço sim para a gente continuar evoluindo. Mas mais importante do que olhar o todo é olhar as partes, né? Tem segmentos onde a gente já é benchmark global, índice de eficiência. O índice de eficiência do banco no consolidado já é benchmark global. Pode comparar a gente com vários bancos no mundo, a gente já consegue rodar no índice de eficiência first year. Estamos dizendo que é só isso, não tem espaço para continuar avançando. Em alguns segmentos a gente vai avançar muito mais do que a gente vai avançar no todo. O relativo dos específicos vai ser muito maior do que o todo pelas contribuições que cada um desses segmentos tem no todo no final do dia. Obrigado, Nishio. And now for the next question, we are going to switch to English, as we have Carlos Gomes Lopes from HSBC. Carlos, thank you for your question. Please go ahead. Thank you, Milton. Thank you, Gustavo. And thank you, as always, for the consistency in the results. You make our work very easy. I have a question about taxes. So we have a situation in which, because of the high IOC, many of the banks are reporting very low effective tax rates. Actually, Itaú is the honorable exception. On top of that, we're going to have the accelerated amortization of the deferred tax assets starting next year. Are you concerned that at some point there could be a public policy reaction and try to increase even more the taxation that the banks have in order to increase the cash revenues that they can get from the banking sector? Thank you. Thank you, Carlos. Good to see you. I will start with thank you for the compliments. Thank you. We take that very seriously. But I'll first start talking about your second aspect of your question, which is if we expect to have any change or any increase in taxations for the banks. No, we don't. Of course, there is an important discussion today if there is some asymmetries, fiscal asymmetries between banks and companies that do exactly the same thing. So if there is any change for payment institutions, we have Rede. If there is for financial companies, non-banking financial companies, we have our vehicles. So on a marginal basis, we might see if there is any change in regulation, but not in a very consolidated basis due to the level of taxes that we pay today. So we don't expect any major change. We might see smaller changes, but in aggregated view, we won't see relevant impacts in our
corporate tax rate. We don't expect that for two reasons. First of all, it's the segment in Brazil that mostly have the most relevant corporate tax. And when we compare ourselves to any other economy around the globe, you will see that Brazil, it's different from the other ones, and we have 45% of corporate taxes, and it's very relevant. The government knows that, and I heard the Minister of Finance say more than once that he knows that the level of taxation of the industry is very high, so I don't expect major changes. But talking about the tax, the effective rate, let me jump in, Gabriel, if you can talk a little bit about our figures, I think would be nice to share. Hi, Carlos. Thank you for your question. As Milton mentioned, the effective tax rate that we had at the beginning of the year, and we mentioned that was around 31.5%, and we mentioned that it would converge to the guidance that we have for the year. That's the expectation that you have. As you mentioned, the major effect towards the marginal rate that we have in Brazil of 45% to the effective tax rate that we see, it's the interest on capital, and also some geographies of how the result is among all the different companies that we have. Those are the two major effects. But at the end of the day, we are going through the guidance that we had before, and we are converging to that. Thank you. Thank you. E agora voltamos para o português, uma vez que temos para a próxima pergunta Antônio Ruete, do Bank of America. Antônio, bom dia. Por favor, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e, mais uma vez, parabéns pela previsibilidade. Eu queria explorar um tema aqui que a gente falou pouco nesse call, que é o tema da adquirência, né? E ele foi bastante importante, esse TRI, especialmente ali pela pressão na NIM. Então, o que eu quero perguntar aqui é, puxa, a gente vê os volumes crescendo em double digits, né? Com certeza que está acima de qualquer player, indicando um market share que vem aumentando sequencialmente por um tempo já. Então, o que eu queria entender quais são os principais drivers aqui, né? Onde que vocês estão crescendo, quais segmentos e como, mais importante que isso, como que vocês estão conseguindo ganhar esse market share em adquirência? Você já tem uma influência do Itaú Emps aqui ou é muito cedo para dizer? Muito obrigado. Bom, tudo bem, Antônio? Bom te ver, obrigado aí pelas palavras iniciais. Acho que você tocou num ponto que para a gente é muito relevante, que é a consistência, tá? E essa previsibilidade para a gente tem um valor gigantesco. A forma como a gente olha para frente, enfim, projeta os nossos resultados e procura ter controle das alavancas, acima de tudo. Falando sobre adquirência, eu acho que o resultado disso foi uma integração muito bem conduzida, muito bem feita dentro do nosso negócio de pessoa jurídica, né? Enfim, a gente fechou o capital da rede em 2012, né? 13 anos depois, quer dizer, já faz mais tempo que a gente integrou, a gente consegue ver os resultados de uma operação totalmente integrada no banco. Então, tem algum segmento específico? Não. A gente tem conseguido crescer no atacado e no varejo e a gente ganhou share nos dois mercados. Qual que é a estratégia? Acho que a estratégia é o bundle, né? A gente conseguir atender o cliente da melhor forma possível, não com uma visão produto, mas com uma visão fluxo. Pagamentos e recebimentos, né? E a rede faz parte da proposta de valor. E a gente deixar de olhar para a rede como um negócio independente, né, um produto específico em que o preço ele tem que ser feito isoladamente. Agora, não obstante esse meu comentário, a gente é muito disciplinado para olhar a visão cliente e para tomar muito cuidado, né, de não alugar market share, né? Enfim, como você sabe, eu já fui CEO da rede lá atrás, 2013, 14, 15, e a gente sabe que boa parte do faturamento, né, que é o que mexe de fato o ponteiro no share, está concentrado nos maiores clientes. Então não é difícil você ser mais agressivo no pricing, precificar abaixo do teu custo mínimo, né, de intercâmbio e fee de bandeira, e ficar com um custo marginal negativo e alugar market share, né? Isso não é sustentável, porque na primeira renovação do contrato, você eventualmente vai ter que rever o preço, o market share vai embora. Então, a gente é muito disciplinado em preço, a gente é muito disciplinado em alocação de risco. Não é um negócio que não tem risco. Então depende muito do segmento, você tem riscos maiores ou menores de chargeback, a gente leva isso em consideração, a gente avalia os modelos de negócios, certamente, enfim, participa da cadeia daqueles elos que a gente entende que são sustentáveis. Então a gente tem uma disciplina muito forte em toda a agenda de PLD,
Então, é um tema relevante para a gestão aqui do nosso negócio e a gente tem conseguido, eu acho que com proposta de valor, qualidade de serviço, né, velocidade de atendimento, velocidade, né, de SLA que a gente tem com os clientes. A gente atende boa parte dos clientes em D0, a gente tem maquininhas mais rápidas, a gente tem taxas de aprovação maiores, né, quando a gente olha o ecossistema de cartões e rede, né, a gente entende o fluxo de recebimentos e pagamentos do cliente com muita velocidade, então a gente consegue fazer uma proposta de valor que transcende a maquininha, enfim. Então eu acho que é um conjunto de coisas, é o gerente de relacionamento que tem capacitação hoje de falar de qualquer assunto, inclusive sobre rede, com propriedade. No passado, esse conhecimento ficava mais restrito a especialistas, né? Com o passar do tempo, está todo mundo letrado hoje em falar sobre o assunto. Isso te dá escala, capacidade de atender melhor o seu cliente, velocidade, e a jornada e a experiência tem um papel muito relevante. A gente viu evoluções importantes no NPS, porque não é só uma questão de ser competitivo, o preço é uma variável, mas o que o lojista precisa é vender. Né? Ele precisa vender rápido, ele precisa vender com qualidade, ele precisa, quando tem um problema, receber a maquininha na velocidade que ele precisa para não perder faturamento. Às vezes, meia hora sem faturar vale muito mais, custa muito mais do que um incremento na taxa. Então ele está disposto a pagar o preço certo, se ele entender que ele tem um nível de serviço adequado, e eu acho que esse é o trabalho que a equipe de pessoa jurídica tem conduzido junto com a rede ao longo desse tempo todo. O EMPES tem uma jornada integrada, né, tem um Tap on Phone, inclusive, como uma solução para os lojistas menores, isso acho que é uma evolução relevante, mas ele não mexe a agulha ainda do ponto de vista de volume e de faturamento. Apesar do alto engajamento dos clientes com o produto, a quantidade de clientes e o volume de faturamento ainda é muito pequeno, ele não chega a ser relevante nos números nem de faturamento, nem de market share, mas certamente será uma alavanca muito importante para o reposicionamento da BUPJ para frente, essa plataforma já totalmente integrada. Obrigado, Antônio. E agora seguimos para a última pergunta, com Henrique Navarro, do Santander. Henrique, bom dia. Obrigado pela sua presença. Pode seguir. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Assim, 23 de ROI é simplesmente brilhante. Parabéns para vocês. A minha pergunta é sobre o soft guidance, que vocês chamam de ambição para 2030. A gente já conversou sobre isso, são números muito fortes. E para entregar, o Itaú deveria começar logo no ano que vem. Né? Então a minha pergunta para você, Milton, é como é que está a sua cabeça para o ano de 2026? Né? Imagina que o Itaú entrega algo como 7, 8% de crescimento de carteira esse ano. Você vê uma possibilidade desse crescimento de carteira ser praticamente o dobro, né, considerando um ciclo de crédito melhor para 26? Ou seja, como é que está a sua cabeça para 2026? Obrigado. Bom, Henrique, obrigado pelas palavras iniciais. A gente está bastante contente aí com o nível de rentabilidade e dado a base de capital do banco, certamente isso, enfim, tem um efeito ainda maior, né? A gente ficou bem feliz aí nesse TRI, a gente fechou com 26,7 de ROI no Brasil. Acho que esse é um número talvez mais comparável com o que a gente consegue ver na indústria como um todo, enfim, então a gente está bem animado. Mas, de novo, todos os desafios pela frente, tá? Então, muita humildade, pé no chão, enfim, resultado passado não é garantia de resultado futuro, e bons resultados passados não podem gerar acomodação futura também. Então, esse é o nosso lema aqui dentro do banco. Sobre 2026, eu vou fazer alguns reparos aqui que eu acho que são bem importantes, tá? E a responsabilidade é nossa, tá? De comunicar melhor. Então, não estou transferindo para ninguém essa responsabilidade, ela é minha, acima de tudo. Primeiro, o que a gente falou no Itaú Day é muito mais aspiracional do que um soft guidance, tá? Então, eu acho muito importante fazer esse registro aqui, porque senão cada conversa que a gente tiver daqui para frente vai estar todo mundo olhando, né, o dobrar a carteira em 2030. Então, toda vez que você faz uma revisão estratégica de um negócio, qualquer que seja o negócio, você põe uma ambição, você seta uma barra e dizendo, se tudo caminhar perfeitamente como eu gostaria, e todas as alavancas derem certo, é um meio price to perfection, eu vou chegar nisso lá na frente. Dá para fazer? Dá. As alavancas existem? Existem. Mas depende de N circunstâncias, né? Circunstâncias macro, capacidade de execução do plano, mudança de proposta de valor, enfim, tudo tem que andar absolutamente perfeito. Então, esse é o primeiro ponto, o statement que eu queria fazer. O segundo statement é dizer para vocês o seguinte, a gente ainda não vai antecipar crescimento de carteira, mas especialmente num ano como 2026 com incerteza, eu posso garantir
para vocês que a gente não vai vir aqui mostrar uma carteira crescendo 15%, que é o dobro do que a gente deve crescer. Então, isso acho que é importante registrar ex ante. A gente precisa olhar a quebra por segmentos depois como um todo, né? E elas podem mudar. Mas imaginar que num ano como o de 2026, com muita incerteza, é um ano de eleição, é um ano que pode ter mais volatilidade, é um ano em que o Banco Central pode iniciar o ciclo, né, de ajuste de política monetária, mas depende de circunstâncias fora do controle do Banco Central, depende do fiscal, depende da expansão de gastos, né, depende da inflação, depende da percepção de risco do Brasil, depende do custo de capital no final do dia do Brasil, enfim. Então, tem N variáveis, né, depende do cenário externo, então tem muitas variáveis hoje que é muito difícil. Eu não estou nem dizendo que vai ser cenário A ou B, eu só estou te dizendo que a incerteza para 2026 ela é maior do que era a incerteza para 2025. Então esse é um ponto normal de qualquer país que passa por um processo de eleição como que a gente vai ter no ano que vem. Então isso significa dizer o seguinte, não espere no guidance um crescimento de 15% dobro, não faça a conta do Kager de 15,8% para dar os 100%. O que eu posso te dizer é, está encaixando a estratégia, 2, a gente está extremamente confiante na nossa capacidade de geração de valor nos negócios de varejo. 3, o plano so far está absolutamente on track, tem nenhum desvio de rota. 4, ano que vem já é um ponto de inflexão, não há dúvida, e a gente já vai colher frutos, certamente por tudo que a gente tem visto, mas somos nós e nossas circunstâncias. Faremos isso com parcimônia, com segurança, para que seja sustentável e seja realmente um plano de longo prazo. Se chegar lá na frente, a gente não dobrar a carteira porque as circunstâncias não permitiram, a gente não vai sofrer por isso. Claro que a gente sempre gostaria de poder fazer mais, mas a gente vai guiar, né, a nave aqui com todas as informações que a gente tem. Eu acho que o ferramental de gestão é muito sólido e a gente não vai abrir mão de questões muito relevantes como gestão de risco, alocação de capital. A gente não vai preterir desses instrumentos que para a nossa gestão, para a nossa cultura, para a forma como a gente pilota o banco, a gente usa tanto, tá? Então, é isso. Agora, direcionalmente, vai evoluir, os resultados estão começando a vir, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma história bem bacana para dividir com vocês com o passar do tempo, tá? E, enfim, já estou gerando aqui, administrando expectativa também, não esperem 15% de crescimento de carteira, porque senão vai ter uma frustração gigante do mercado. A gente não vai overpromise jamais, e muito menos trazer números que sejam muito aquém da nossa capacidade. Agora, o ponto central, volto para a minha resposta da primeira pergunta. Se tiver oportunidade, o ano que vem mostrar que é um cenário mais benigno, que é um cenário onde é risk-on, a gente vai acelerar com velocidade, porque a nossa capacidade de reação, capital, balanço, liquidez, modelos de negócio encaixado, equipe altamente motivada, a nossa capacidade de virar a chave é instantânea, tá? Então, a gente não demora mais do que 24 horas para tomar decisões e implementar aqui no banco. Isso é super importante, e isso vai fazer a diferença mais e mais daqui para frente. Obrigado, Navarro, e obrigado a todos vocês que participaram da nossa videoconferência de resultados. Com isso, terminamos a nossa sessão de Q&A e também a nossa videoconferência do terceiro trimestre de 2025. Agradeço a todos mais uma vez, obrigado Milton, obrigado Gabriel, e agora eu passo para o Milton para as considerações finais. Bom, obrigado. Antes de mais nada, enfim, agradecer a todos vocês pela presença, agradecer aqui a meu fiel escudeiro Gabriel, CFO do banco, Gustavo, diretor de RI. É um privilégio tê-los aqui comigo, né, nesse bate-papo aqui com o mercado. Dizer para vocês que, enfim, a gente está super satisfeito com as evoluções e talvez voltar para o ponto original, né? No início do call, eu falava para vocês no final da minha apresentação que os números no final do dia são a consequência de um trabalho feito com muita dedicação, com muita energia, com muita capacidade, né, com conhecimento profundo das nossas operações e negócios, com muita garra, né, com muita vontade, né, de continuar crescendo e evoluindo, mas acima de tudo com muita humildade. Então a gente tem plena convicção, né, de que os resultados são sólidos, que o retorno é muito forte, mas a gente também tem muita consciência dos desafios que vêm pela frente. Em nenhum momento eu quero que fique a sensação de que existe uma acomodação, porque não existe. Aqui no banco, enfim, a gente se cobra muito o tempo todo, todos os dias,
para fazer melhor, né? E a forma de fazer melhor é encantar os clientes todos os dias, ter essa obsessão pelo cliente e entrar nessa era, que é a era da experimentação, a era da hiperpersonalização, ter feito, né, e ter tomado decisões importantes no passado, estão se mostrando muito acertadas nos resultados que estão sendo entregues. Então a nossa capacidade hoje de competir em qualquer nicho, em qualquer mercado, em qualquer segmento, nunca foi tão forte e a gente está muito entusiasmado aí com o que tem ainda de oportunidade pela frente. Pés no chão, alocação de capital, criação de valor, eficiência, modo execução constante e, acima de tudo, visão de longo prazo. Tá? A gente jamais vai hipotecar o futuro tomando decisões de curto prazo para que os resultados do próximo trimestre sejam um pouco melhor do que as expectativas. A gente acha que correções na ação têm que ser estruturais, né? A gente não quer... A ação não sobe no grito, né? A ação sobe com consistência, com qualidade e é para isso que a gente está aqui. Então, agradeço aí, enfim, o papel de vocês, investidores e analistas que trazem feedbacks, que conversam com a gente todos os dias, que fazem perguntas difíceis, que fazem provocações. É isso que faz a gente melhorar. Afinal de contas, a gente não sabe tudo, é o que está na nossa cultura. Então, queria agradecer mais uma vez a todos e, enfim, que venha o próximo trimestre. Tá bom, gente? Até a próxima.